Fala aí, galeraça do meu canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E sem mais delongas, bora para o relato. O meu nome é Jonas Manuel. Tenho hoje 29 anos. Eu moro no interior de Alagoas, em uma casa de taipa simples. Foi nessa casa que me aconteceu a pior experiência de toda a minha vida. Eu morava com minha esposa e com meus dois filhos, um de 3 anos e um de 5 anos de idade, pois o meu relacionamento ia muito bem no começo, mas depois de algumas brigas e discussões bestas, sem motivos nenhum, acabamos dormindo em quartos separados. E foi num desses quartos que nós dormimos separados. Eu dormi em um quarto que ficava perto da porta e eu sempre sentia como se tivesse uma presença me observando, mas não era uma presença desse mundo, e sim uma presença maligna. Eu não sabia o que era, pois eu não a via, mas eu podia sentir essa presença, como se estivesse perto de mim, e a todo momento que eu ia deitar, essa presença estava sempre me observando. Eu não sei o que era, mas naquela casa tinha algo pesado que morava lá, e em breve eu iria descobrir. Os dias foram passando e os meses também. Nós vivíamos como dois intrigados na própria casa. E um dia cheguei para minha esposa e perguntei a ela se ela não queria me perdoar pelo que eu tinha feito. Ela disse que não, que iríamos continuar do jeito que estávamos. Eu disse, pois do jeito que está, não podemos ficar. Não vamos ficar em uma casa que nem dois intrigados ou dois conhecidos, sem se falar um com o outro. Nós somos um casal. Se não nos unirmos como casal, não tem como dar certo nenhuma relação no mundo. Ela parou e começou a refletir no que eu tinha falado. Então, ela olhou para mim e disse, quer saber? Eu vou te perdoar, mas vamos ficar só essa semana dormindo em quartos separados, pois na outra eu volto a dormir com você, se você não aprontar nenhuma gracinha. Eu disse, tá bom, trato feito. E foi nessa noite que realmente as coisas começaram a tomar um rumo diferente que eu não esperava. Era por volta de umas 7:30 da noite. É que nem eu falei, eu costumo dormir cedo. E nessa noite eu dormi um pouquinho tarde, né? Jantei e fiquei lá de fora um pouco, tomando ar, pois era uma noite muito quente. E quando eu fui me deitar era por volta de umas 8:30, quase 9 horas da noite. Eu subi até o quarto e a minha esposa foi para o outro quarto com os meus dois filhos com ela, pois eu dormia sozinho nesse quarto. Eu acendi a luz e quando eu passei pela porta, pensei ter visto uma pessoa parado, me olhando. Ao mesmo instante que eu virei, não era nada, mas eu vi sim uma pessoa me olhando, e não era uma pessoa desse mundo não. Parecia ser mais uma assombração que estava ali parada. Mas quando eu virava, não era nada. Fui dormir com aquilo na cabeça, mas o sono chegou e eu acabei deixando aquilo para lá. Mas a presença maligna que eu sentia toda vez que eu entrava no quarto, eu estava sentindo naquele exato momento que eu passei pela sombra. E era mesmo. Por volta de umas 2 da manhã, eu tentava acordar e não conseguia. Era como se alguém me segurasse num sonho e eu me debatia muito. Tentava pedir socorro, mas não saía a voz da minha boca. Parecia que a minha voz estava sendo sufocada e apertada para baixo. Eu não conseguia falar ou pelo menos respirar, pois eu estava morrendo e nem sabia o que estava acontecendo comigo. Mas o estranho era como se tivesse duas mãos seguradas no meu pescoço. Era uma mão assim, que segurava com tanta força
que era impossível de eu reagir ou pedir alguma ajuda. Eu me batia de um lado para outro, me revirando na cama, tentando escapar, seja o que fosse que estivesse me segurando. Eu batia de um lado, batia de um outro, rolava para um lado, fazia força para me levantar, mas era como se aquilo que estivesse me segurando fosse bem mais forte do que eu estava imaginando. Eu tentava me levantar, mas não conseguia, pois já estava ficando fraco, bastante fraco e debilitado mesmo, conforme tantas horas tentando me debater, me levantar e me erguer para finalmente conseguir abrir os olhos para ver o que era que estava realmente acontecendo comigo. Quando eu consegui abrir os olhos, eu vi em cima de mim uma velha com os cabelos brancos e duas mãos que pareciam ter garras segurando o meu pescoço e apertando o meu peito, pois parecia que ela estava ajoelhada em cima dos meus peitos e colocando uma força que, até hoje, eu não vi forças maior do que aquela. Era uma força tão grande que eu não podia nem explicar para vocês, pois era um peso tão grande em cima de mim que eu pensava que o meu coração ia parar a qualquer momento, e apertando o meu pescoço, e eu simplesmente tentava tirar aquela assombração de cima de mim, pois a velha era coisa do capeta mesmo. Os seus olhos eram vermelhos, suas bocas o dente era tipo garras, não sei, presas, o que era que tinha na boca dela, mas era muito feio aqueles dentes lá. Ela falava que ia me levar para o inferno. Eu vou te levar, eu vou te levar. Foi então que eu dei um empurrão naquela velha e consegui gritar. Agora gritei tão alto que a minha esposa veio correndo e viu eu chorando no canto. E rapidamente foi perguntar a mim o que tinha acontecido. E eu disse o que tinha acontecido. Ela falou: "Isso é a pisadeira. Ela te pega quando você dorme de mau jeito. E isso daí estava tentando te matar." Ela ficou comigo aquela noite e falou: "Vamos nos mudar dessa casa, pois aqui mora algo pesado. Eu não sei o que é e nem você, mas isso é pisadeira, com certeza." O meu pai já teve muitos sonhos com essa aberração mesmo, essa assombração que entra no quarto, e se você não fizer alguma coisa, ela acaba conseguindo o que quer, que é te matar. Eu fiquei aterrorizado com o que a minha esposa tinha acabado de me falar, pois para mim isso não existia e nunca existiu isso daí. Mas, como eu falei, tudo nesse mundo há de existir. E eu esperei aquela noite passar. As horas passavam lentas e os minutos também. Foi então que os primeiros raios de sol começaram a nascer, e eu, mais a minha esposa e meus 2 filhos, fomos para a casa do meu pai e ficamos por lá uns dias. Eu falei para o meu pai o que tinha acontecido comigo, e o meu pai falou: "É a pisadeira, meu filho, é a pisadeira. E se você não fizer alguma coisa, você simplesmente acaba morrendo, porque é isso que ela quer, fazer com que você morra. Aperta você tanto o seu pescoço que você nem reação de falar ou gritar você tem." É isso daí, galera. Essa foi a terrível experiência que eu passei com a pisadeira. Não desejo isso para ninguém. E quem tiver esse sonho, faça de tudo para escapar, pois ela acaba conseguindo o que ela quer, que é simplesmente levar você para o outro mundo, te matar. Então, não durma de bruços ou de barriga para baixo ou para cima, pois a pisadeira é um demônio, é mais uma entidade do folclore que anda por aí pegando pessoas desprevenidas, e muitas pessoas já acabaram morrendo, tendo esse sonho e sem conseguir, vamos dizer, levantar, ter reação nenhuma, pois vejo muita gente brincando. Eu não brinco com coisa séria, pois a pisadeira existe
e é uma entidade maligna que está por aí. Tenha uma boa noite e fiquem com esse relato sinistro.